Bom, pessoal, boa noite. Que bom que você está aqui com a gente de novo, né? Mais uma semana, graças a Deus. Tivemos aí uma semana de trabalho, né? E é bom ver a carinha de cada um de vocês, o sorriso no rosto. Isso é um sinal que Deus tem cuidado de você, né? A gente tem ali as nossas preocupações, o nosso corre-corre, né? As nossas ansiedades, mas Deus cuida particularmente de cada um de vocês. Então, a gente precisa respirar e entregar, né? Porque aquilo que ele reservou para você, ele vai te entregar, não é? Que bom. Eu queria começar agradecendo por você, primeiramente, estar aqui com a gente, né? Para mais uma série desse estudo que a gente está fazendo. A gente já está na 16º estudo, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho daquilo que a gente começou a falar há 2 estudos atrás. Então esse é o terceiro estudo do mesmo tema, né? É um tema bastante importante, bastante recheado de passagens na Bíblia, por isso que a gente está levando 3 semanas para falar sobre isso. E eu queria, além de agradecer por você estar aqui, agradecer a Deus pela semana de proteção e de bênção que eu tive, e pedir oração pelos nossos amigos que estão precisando, né? Como a gente já está pedindo há algumas semanas, do Celso, né? Do nosso irmão Flávio, né? Do nosso amigo Tiago. Tem orado por ele todo dia, né? Colocado a vidinha dele nas mãos de Deus. Então não vamos esquecer dessas pessoas. E eu queria saber de você, tem alguém aqui que gostaria de fazer um pedido? Gostaria que nós orássemos por uma causa especial? Ou um agradecimento? Gostaria? Alguém queria começar? Muito bem. Sim. Amém. Amém. Bom, então. Mais alguém gostaria? Muito bem, Bel. Muito bem. Mais alguém? Bom, que bom. Sim, é muito seco, né? Maria Eduarda. Fernando. Sim.
Silmara. Quem mais gostaria? É verdade. Que bom. Cuidar dele. É verdade. Ele tá melhor, o Eric? Ah, é? Mais alguém gostaria? Eu sei que você tem, né? Todos nós temos os nossos pedidos. E esse é o momento, então, que a gente vai entregar nas mãos de Deus. Né? É uma atitude, né? De entrega, de confiança. E saber que Deus vai cuidar, né? De esperança e fé também, porque nós sabemos que Deus, nenhuma oração passa despercebida. Né? Nós estudamos essa semana. Se você estudou aí a lição da escola sabatina essa semana, você pode perceber que o silêncio de Deus é uma boa resposta, né? E quão bom é quando nós confiamos até mesmo no silêncio de Deus, porque significa que as coisas estão sendo dirigidas, né, da maneira melhor para cada um de nós, né? Vamos nos colocar em pé, então vamos fazer a nossa oração. Querido e bom Deus, nós estamos mais uma vez aqui reunidos nesta casa, Senhor, com o intuito de aprender mais sobre a Tua palavra, Senhor. Nós queremos te pedir, Pai, que o Seu Santo e Bom Espírito conduza essa reunião, que é Ele que fale aos nossos ouvidos, Senhor, toque ao nosso coração e nos convença, Senhor. Ajuda-nos a entender os Seus planos para a nossa vida. Ajuda-nos, além de ouvir, de ler a Tua palavra, ajuda-nos a colocar em prática, Senhor, a ser praticantes, Senhor. Nós, a cada dia que passa, Senhor, que nós possamos estar cada vez mais preparados, Senhor, para ser usados como instrumentos em Suas mãos. Pai, o Senhor ouviu aqui de nós, de cada um, alguns pedidos que nós temos, Senhor. Na totalidade desses pedidos são pessoas que necessitam de uma cura, Senhor, necessita muitas vezes de um milagre, Pai. O Senhor conhece a cada um deles, Senhor. O Senhor sabe da necessidade de cada um deles. Que o Senhor possa trabalhar, Pai, no coração dessas pessoas. E se for do Teu querer, Pai, da Tua vontade, que o Senhor restaure a saúde física deles, Senhor. E eles possam, Pai, com a saúde revigorada, que os lábios deles, assim como os nossos, continuem louvando ao Senhor, Pai, e testemunhando do grande favor, cuidado e amor que o Senhor tem por cada um de nós. Pai querido, que o Senhor receba agora também todos esses pedidos que secretamente está aqui no nosso coração, Pai. Que o Senhor analise profundamente o mais íntimo do nosso ser. E que o Senhor, ao receber esses pedidos, Pai, carinhosamente, o Senhor conceda, de acordo com a Tua bondade, benignidade e de acordo com o Teu tempo, a cada um desses desejos nossos, Senhor. Mais uma vez te pedimos, Pai, que o Senhor coordene esse estudo e que nos traga aqui também a semana que vem para continuar crescendo no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome dele que nós pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem. Então, como é
como estávamos dizendo, né? O estudo 16, mais ou menos 4 meses aí, parece que foi ontem, a gente começou essa série, né? Se for somar, se for somar essas, chegou aí dois cachorrinhos, vai que vai, né? Pois é, entrou dois cachorrinhos na reunião. Bom, se for somar o tempo que nós tivemos da outra série com essa, quase um ano, né, Pablo, que a gente está aqui estudando a Bíblia. E que bom que você está aí conosco nessa caminhada, né, caminho para a eternidade. E o tema de hoje é a origem do domingo. Vocês se lembram do que a gente estudou a semana passada, não? Quem lembra? Muito bem, a gente estudou sobre o sábado, né? Como nós estamos estudando a Bíblia, e até agora a gente não usou nenhum outro material senão a Bíblia, né? A gente estudou há algumas semanas, 2 semanas atrás, né, sobre as leis que existem na Bíblia. As duas principais leis, né, que é a lei cerimonial e a lei moral. E na lei moral, que são os 10 mandamentos, né, nós vimos que Jesus resumiu, né, entre amar a Deus e ao próximo, mas não significa que ele invalidou os 10, né? Esses 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? É um resumo dos 10. Os 4 primeiros mandamentos, né, tratam do nosso amor para com Deus, né? E os 6 últimos mandamentos é o nosso amor para com o próximo, né? Então foi isso que a gente viu. E no nosso último estudo nós falamos sobre o mandamento esquecido, que é o 4º mandamento, né? E justo aquele mandamento que Deus pede, né, em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8, né? Nós lemos Deus pedindo assim, lembra-te do dia de sábado, né? E a gente infelizmente vê que muita gente tem esquecido desse dia. E a gente vai estudar um pouquinho. Então, estudando a Bíblia, principalmente no último estudo, isso aqui é um resumo do que a gente viu, né? Pela palavra de Deus, o dia de guarda antes de Jesus era o sábado, né? No tempo de Jesus, o dia de guarda era o sábado. Após a morte de Jesus, né, a gente leu ali alguns textos no livro de Atos, eles também guardavam o sábado. E nós vimos, né, em Isaías capítulo 66, versos 22 e 23, que no novo céu e na nova terra em que Deus há de criar, o dia de guarda lá também será o sábado. Então foi isso que a gente viu, né, na semana passada. Claro, por favor. Ele mandava uma messiânica. O cara prova que a morte de Jesus tem muitas teorias sobre. Você não sabe quando ele faz toda a regressão histórica da ressuscitou no sábado. Não faz muito sentido. Não. A Bíblia é clara. É. Exatamente. Existe, pois é. É que assim, muita gente, infelizmente, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, pessoas estão, às vezes, curiosas, sedentas, né, em busca, às vezes, de resposta e buscam respostas em fontes que não são confiáveis, né? Então a internet está aí para isso. Hoje tem o Google, tudo que você digita no Google traz um monte de coisas, mas o Google não filtra, né? Muito daquilo que se coloca ali não tem uma fonte de qualidade, né? É, exatamente. É, no grupo, num grupo, às vezes, onde tem, no próprio grupo da família, né, da gente, às vezes a gente recebe cada coisa que, uau, né, a gente, né, mas a Bíblia é muito clara, né, a gente pode depois separar um tempo só para tratar desse ponto, que é importante, a gente pode fazer isso. Muito bem,
continuando aqui, e nós vimos que os mandamentos de Deus, eles são o total de quantos? 10, né? 10 mandamentos. E aí eu começo fazendo uma perguntinha, mas será que o sábado é um mandamento diferente de qualquer outro, né? Será que existe um mandamento ao qual a gente deve dar mais importância e outro menos? Né? Se a gente se basear naquilo que Tiago deixou para nós escrito no livro de Tiago, capítulo 2, verso 10, ele diz: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, torna-se culpado de todos. Né? Então, o que ele estava querendo dizer com isso? Né? A mesma importância que nós damos, por exemplo, para não furtar, eu tenho que dar para não farás para ti mais escultura. Né? A mesma importância que eu dou para não cobiçar a coisa ali, eu tenho que dar para lembrar-te do dia de sábado para santificar. Então, todos os mandamentos têm uma mesma importância, né? Porque a lei é uma só, né? É como se fosse uma corrente, e cada gomo da corrente é um desses mandamentos. Quebrou um gomo, a corrente toda, né, perde a sua força, né, o seu significado. Né? Então, o sábado é um dia, ou é um mandamento pelo qual Deus pediu para que nós dessemos importância igual aos outros 9. Né? Por favor. Você está se referindo ao segundo mandamento, né? Não farás para ti mais escultura, nem coisa, nem semelhança alguma. Mas aí o texto continua assim: não adorarás e não lhes darás culto, né? Exatamente, exatamente. Não, não, não tem problema. Não. A questão é você fazer aquilo, você colocar Deus. Lembra que os 4 primeiros mandamentos falam sobre amor a Deus, né? Então, tanto o primeiro quanto os outros, o segundo, que é o que a gente está tratando agora, né, que fala não farás para ti imagem de escultura, para que você não a adore, não coloque qualquer outra coisa no lugar de Deus, né? Não coloque a tua confiança, né, em algo que não vai poder te responder. Uhum. Não, não. Não, Deus deu esse mandamento porque ele sabia que o povo ia fazer no decorrer dos séculos, né? Aí quando você pega, por exemplo, desde logo depois ali, né, nos nas primeiras famílias da Terra, a gente vê as pessoas idolatrando, né, adorando outros deuses, né? Com Deus sabendo disso, por isso que deixou esse mandamento. Assim como o sábado, né, as pessoas acrescentam algo daquilo que Deus não deixou escrito, né? Esse é um caso, não pode ficar despreocupado. Muito bem. Se tratando do sábado, né, que é o quarto mandamento da lei de Deus, que a gente está pontuando aqui que a gente precisa dar igual importância nos outros 10, por que eu estou dizendo isso? Muita gente fala o seguinte: ah, não, mas a lei ela foi abolida. Tudo bem, mas as pessoas continuam não furtando, né, não adulterando, não matando, ou seja, dão importância a isso. Né? Por que só o sábado? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Né? Por que só o quarto mandamento, né, que não é tão importante assim na vida de algumas pessoas? Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje e ver a origem disso. Né? Aí algumas pessoas falam o seguinte: mas Marco, a maioria dos cristãos guardam o domingo. Por quê que essas pessoas guardam o domingo? Não é? Se você pegar, por exemplo, a maioria das igrejas cristãs, a grande maioria delas guardam o domingo. Né? Então hoje a gente vai estudar o porquê que a maioria das pessoas fazem, né, e guarda o domingo. Mas olha só, antes da gente entrar aqui, quando a gente fala guarda o domingo,
Como é que é guardar o domingo? Deus falou o seguinte, olha, separa, perdão, como é que Deus falou, olha, guardam o sábado? Separem o sábado para mim. Então vocês não trabalham e é um dia para a gente passar juntos, né? É como um pai e um filho, como um filho que necessita da companhia do pai e vice-versa, que precisam reservar um tempo de qualidade para que os dois se relacionem, né? Então é assim. Então, quando as pessoas falam assim, ah, não, eu guardo o sábado, eu não guardo o sábado, eu guardo o domingo, na verdade não guardo dia nenhum, porque tratam o domingo como um outro dia qualquer, né? Então acaba não guardando nenhum e nem outro. Sendo, vamos reforçar aqui, na Bíblia, o dia que Deus pediu para que nós guardássemos é o dia. Tá. Se a gente está estudando a Bíblia, a gente aprende que na Bíblia não existe outro dia de guarda senão o sábado, né? Então por que eles guardam o domingo? Então vamos lá. Não há apoio bíblico para essa mudança. Bom, o nosso grupo aqui é um grupo de estudo, o quê? Da Bíblia. Então assim, a gente não tem apoio bíblico para que guardemos o domingo. Se a gente estudar todas as passagens que tratam do primeiro dia da semana na Bíblia, a gente não tem apoio ali, uma ordem, uma instrução ou algo do tipo que diz, olha, a partir de tal época, a partir de tal data, deixa o sábado e começa a guardar o domingo. A gente não tem, né? Não existem textos na Bíblia que aprovem ou surgiram tal mudança. Não tem. E olha que interessante. Vamos ler o que está escrito ali em Atos, capítulo 20, verso 27, é o nosso primeiro texto de hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia e estudar o que está escrito em Atos. O livro de Atos foi escrito aproximadamente no ano 90, 95, depois de Cristo. E aqui no capítulo 20, no verso 27, isso, olha aqui o que é dito, né? Posso ler aqui? Porque jamais deixei de vos anunciar o quê? Todo o desígnio de Deus. Aqui é Paulo, né? Paulo, quando ele chega ali em Mileto, né? Ele fala ali para os presbíteros, né? Para a igreja de Éfeso, ele fala o seguinte, olha, eu jamais, em todo o tempo que eu estou aqui com vocês, a gente está falando de novo, né? Por volta do ano 90 ali, depois de Cristo, 60 e tantos anos depois de Cristo, ele falou assim, olha, eu jamais deixei de anunciar a vocês o quê? Todo o desígnio de Deus. Ou seja, eu não escondi de vocês nenhuma vontade de Deus. Tudo aquilo que Deus pediu para que eu dissesse a vocês, eu fiz. Não é? Então, se houvesse algo importante, né, uma mudança tão importante como essa, né, vamos mudar o dia de sábado para o domingo, Paulo teria escrito. Paulo teria deixado, devido à importância que foi. Ele falou assim, olha, não escondi nada de vocês. E se você analisar todas as cartas de Paulo e de qualquer um dos outros discípulos, apóstolos, a gente não vê instrução nenhuma sobre a guarda desse dia, né? Então, da onde vem, Marco? Se não é na Bíblia? Alguns cristãos se apoiam no fato de Jesus ter ressuscitado no domingo. Então, se você perguntar para essas pessoas, por que vocês guardam o domingo no lugar do sábado? A resposta que eles vão te dar é, porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas o fato de Jesus ter ressuscitado no domingo é uma autorização da mudança do sábado para o domingo? De novo, se fosse tão importante como é o assunto, teria sido registrado na Bíblia. Não é. Então, assim, ó, a Bíblia, hoje, atualmente, nos nossos dias, a gente tem algumas cerimônias em todas as igrejas cristãs. E duas em especiais celebram, comemoram ou lembram sobre a morte e ressurreição de Cristo. E não tem nada a ver com o domingo, né? Então eu trouxe duas cerimônias aqui. Uma que lembra da morte dele e a outra que lembra da ressurreição dele. Então, quando as pessoas falam, não, Jesus ressuscitou no domingo, eu lembro do domingo como dia de guarda. Não, se eu quero lembrar da ressurreição ou participar de alguma cerimônia com alusão à morte e ressurreição de Cristo,
Ou é a Santa Ceia, ou é o batismo, não é outro. Né? Biblicamente só tem esses dois. Vamos ler, por exemplo, Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Quem gostaria de ler? Hamilton, por favor. Porque todas as vezes que comigo o desejo de tocar, estarei anunciando a morte do Senhor, até que Muito bem, olha a instrução que Jesus disse, né? Olha, todas as vezes que vocês estiverem comendo este pão e bebendo este cálice, ou seja, participando da Santa Ceia, vocês estão o quê? Relembrando a minha o quê? A minha morte. Né? Então, a cerimônia que fala sobre a morte de Cristo é a Santa Ceia, não tem nada a ver com o primeiro dia da semana. Né? E a ressurreição também é o batismo. O batismo é a cerimônia que lembra, né, ou faz uma alusão à ressurreição de Cristo. Romanos, Paulo aos Romanos fala sobre isso. Só voltar um pouquinho de onde a gente estava. Romanos capítulo 6, verso 3, 4 e 5. Aqui está falando do batismo. Romanos capítulo 6, verso 3, 4 e 5. Todo mundo achou? A Irene. Falta a Irene. Achou? Romanos capítulo 6, verso 3. Começa assim, ou. Começa no ou. Acharam? Diz assim, ó. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados, está falando do batismo, né? Em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua. O que Paulo estava querendo dizer aqui? O que é o batismo na época de Jesus? Né? O batismo é a cerimônia de entrega, né, onde a pessoa aceita Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E o batismo, como no tempo bíblico, né, e até hoje praticamos dessa maneira, é um batismo por imersão. Né? O que significa? A pessoa ela é imergida na água, né, e depois ela volta. Então é como se ela estivesse morrendo para uma vida longe de Cristo e ressurgindo para uma vida junto com Cristo agora. Né? Por isso que Paulo fala, bonito isso, né? Ele fala assim, olha, se a gente morreu por Cristo no batismo, a gente também agora ressuscita para que a gente ande em novidade de vida. Lindo isso, né? Então as duas cerimônias que falam da morte e ressurreição de Cristo, na Bíblia, é Santa Ceia e batismo. Então, o domingo não tem nada a ver com essa questão de morte e ressurreição de Cristo, ok? Isso. É, exatamente, como se fosse um... exatamente, né? Então, assim, mas eles usam isso para... Pode usar, né? Mas biblicamente não tem apoio, né? Biblicamente não tem apoio. Muito bem, né? Ele morreu numa sexta, descansou no sábado, né? E no final do estudo o senhor me lembra, que daí eu mostro um texto que fala disso aí. E aí, no domingo, no primeiro dia da semana, né, Maria Madalena foi lá e aí ele já tinha ressuscitado, não é? Mas de onde vem então, se não é bíblico? Não é bíblico. A gente tem um outro estudo aqui que fala todas as passagens da Bíblia que fala do primeiro dia da semana. Se vocês quiserem, a gente pode fazer. Da onde vem a guarda do domingo, né? Se não foi uma instrução de Jesus, se não foi uma instrução dos discípulos ou dos apóstolos de Cristo, se a gente não encontra na Bíblia nenhum apoio, pode procurar, você não vai encontrar. Da onde vem? Porque é fato que muitas pessoas, né, dizem, né, ou realmente guardam o domingo. Da onde vem?
aí a gente vai ter que dar um salto, né? Sair um pouquinho da Bíblia, porque não está aqui, aqui a gente não vai achar, e a gente vai ter que ver em livros de história, né? Então a gente vai ver aqui alguns historiadores, o que alguns historiadores dizem com relação, historiadores da igreja, historiadores do cristianismo, dizem com relação à guarda do sábado, né, ou a deixa da guarda do sábado e o início da guarda do domingo, ok? Então vamos lá. Então a gente vê aqui, ó, historiadores nos contam que até aproximadamente o ano 300 depois de Cristo, então não é 3 nem 30, são 300 anos. Então até o ano 300 depois de Cristo, as pessoas ainda guardavam o sábado. Algo aconteceu depois do ano 300 que passou então a guardar o domingo. Então aqui eu trouxe alguns textos, né, de pessoas que estudam a história da igreja. O primeiro deles, eu trouxe esse slide na semana passada, né, Sócrates. Sócrates é um historiador que viveu aí por volta do ano 300 e alguma coisa. E ele diz o seguinte, ó, praticamente todas as igrejas do mundo celebram os sagrados mistérios do sábado, todas as semanas, embora as igrejas de aonde? Alexandria e Roma. Por quê? Por conta de algumas tradições antigas. Tenham deixado de fazer. Então aqui ele já começa, quando ele está falando da história do cristianismo, ele fala assim, gente, ó, até aqui, é como se ele estivesse marcando o tempo, até aqui, daqui para trás, era comum, não se discutia outro dia, era o dia de sábado, mas alguma coisa está rolando, está acontecendo alguma coisa, por tradição, as pessoas estão deixando o dia de sábado e começando a guardar o dia de domingo, então por volta do ano 300. Há um outro historiador, num livro, né, o Tratado Erudito do Sábado, é o livro que ele escreveu, está aqui a referência. O antigo sábado continuou e foi observado pelos cristãos da Igreja do Oriente por mais de quanto tempo? Após a morte do nosso Salvador. É um outro historiador que também, né, diagnosticou isso. Tem um outro aqui, né, o nosso Dr. William, né, o livro que ele escreveu, A Igreja Antiga, e ele fala o seguinte, olha que interessante esse texto, ó, ritos e cerimônias das quais nem Paulo e nem Pedro jamais ouviram, entraram subrepticiamente em uso e depois reclamaram o direito de serem consideradas instituições divinas. Ou seja, foram se introduzindo algumas coisas na igreja que Paulo e Pedro jamais pensaram em existir. E depois que eles começaram a ser introduzido isso dentro da igreja, eles falaram o seguinte, não, isso aqui vem de Deus. Então era algo que era questão, né, de cultura, era questão de tradição, e eles começaram a colocar peso eclesiástico naquilo. Como se aquelas ordens ou aquelas coisas estranhas até o momento viessem de Deus, né? Funções para as quais os primitivos discípulos não podiam encontrar em nenhum lugar e títulos que para eles teriam sido completamente inteligíveis começaram a reclamar atenção e ser chamados apostólicos, né? Então, status, né? As pessoas daquela época, eram bispos, né? Enfim, tantas outras cargos que os discípulos rejeitavam, né? Certa vez as pessoas iam até adorar os discípulos e falavam assim, não adorem, né? Não adorem a mim, adorem a Deus, né? Sejam imitadores de Cristo, né? Eles davam referência a Cristo. E aqui as pessoas então começaram a mudar alguma coisa, né? Isso foi escrito, né? Tá no livro A Igreja Antiga. Então, o que a gente sabe, depois eu vou disponibilizar para vocês um livrinho de poucas páginas, se vocês quiserem, leiam, porque tem muito mais referência dessas do que eu estou trazendo para você. O que a gente sabe, então? Com o passar do tempo, a igreja, que até então era pura, por que a igreja era pura? Porque ela recebeu os ensinamentos diretamente das mãos de Jesus, né? Então, a doutrina da igreja era pura nos primeiros séculos. Só que foi passando o tempo e as pessoas que comandavam a igreja começaram a admitir certas coisas que não tinham apoio bíblico. Por algumas razões. Numa outra oportunidade a gente pode falar. E esse problema foi, inclusive,
alertado pelos próprios discípulos. Olha só o que nós encontramos nesses 3 textos. Olha lá, vamos ler. Atos capítulo 20. No livro de Atos, no capítulo 20, no verso 29 e 30. Olha o alerta que a gente encontra aqui de Paulo. No mesmo capítulo que a gente leu agora há pouco, né? 29, verso 29 e 30. Quem gostaria de ler esse texto? Por favor. Isso. Eu sei que depois da minha partida, também serão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Muito bem. Olha só o que esse texto diz. Qual que é o alerta que Paulo dá aqui para as pessoas já na época dele? Muito bem. Ele falou assim, olha, toma cuidado, porque depois que eu for, enquanto eu estiver aqui, Paulo está falando, eu estou cuidando do rebanho. Estou cuidando de vocês. Mas fiquem alertas que quando eu não estiver mais aqui, vai aparecer gente que vai colocar semente estranha, né, dentro do povo. Então, o que a gente encontra aqui? Ele fala o seguinte, olha, depois da minha partida, entre vós, ou seja, no meio de vocês, e aqui ele repete de novo, ó, dentre vós mesmos. Para quem é que Paulo estava falando aqui? Qual que era o público-alvo de Paulo? A igreja de Éfeso nessa ocasião. Então Paulo ele está falando para quem? Para a igreja. Então vamos supor que nós somos aqui a igreja, né? E Paulo está falando para vocês. E ele fala assim: olha a igreja de Socorro. Toma cuidado que dentro mesmo da igreja de Socorro vai sair alguém falando coisas pervertidas, ou seja, fora daquilo que até hoje nós temos ensinado a vocês. Recebi de Cristo e tenho ensinado para vocês. Então ele fala o seguinte: dentro da comunidade cristã sairia alguém dissimulando mentira, né? Então é isso que ele falou em Atos capítulo 20. João também falou algo parecido com isso. Vamos dar uma olhada? 1 João, capítulo 2, verso 18 e 19. Lá na frente, pertinho de Apocalipse. 1 João, capítulo 2. Por favor. 1 João, capítulo 2, verso 18 e 19. Já é a última hora. E como que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para ficar com manifesto que nenhum deles é dos nossos. Muito bem. Aqui, no caso João, ele fala o seguinte: olha, gente, lembra quando Cristo esteve aqui? E aí Cristo falou assim: olha, tomem cuidado, porque surgirão falsos cristos, né? E falsos profetas, né? E Paulo ele fala o seguinte: olha, o anticristo tem surgido, ou aquele que fala contra Cristo. E aqui, um ponto de atenção, que é o mesmo contexto que a gente viu lá com Paulo no livro de Atos, ele fala o seguinte: eles saíram do nosso meio. Então, eles já sabiam, através das instruções de Deus, que dentro mesmo da igreja surgiriam pessoas trazendo conceitos contrários à palavra de Deus. O último texto aqui, Gálatas capítulo 1, verso 8.
Gálatas capítulo 1, verso 8. Paulo, de novo, só que agora para os Gálatas, ele fala um pouquinho sobre essa questão de falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Esse texto é bastante interessante. 1, verso 8. Posso ler aqui? Acharam? Diz assim, ó. Mas ainda que um de nós, ou mesmo que um anjo vindo do céu, faça o quê? Muito bem, que pregue a vocês um evangelho que vá além ou diferente do que nós temos que sejam pregado, que seja isso o quê? O que é anátema? Palavra anátema. Maldito ou maldição, né? Então, olha aqui o que Paulo fala. Gente, olha, presta atenção. Se um dia aparecer alguém aqui pregando uma mensagem diferente do que nós temos pregado para você, isso seja o quê? Chuta fora isso aí, né? Não vem de Deus. Isso é coisa do maligno, né? Pois é. A gente fala depois. Então, assim, o que Paulo está... Na verdade, ele deu um texto justamente da tradição deles. Deu justamente o texto do episódio da crucificação, e ele conta das festas, ele fala das festas judaicas que estão acontecendo naqueles dias, e como ele conhece as festas judaicas quando acontecem, ele fala, se estava acontecendo tal festa, então, na verdade, aquele dia não era no sábado, não era isso. Vou te mostrar. Muito bem. Então aqui, Paulo fala o seguinte, olha gente, vamos fazer só um resumo, né? A gente está estudando, né, vendo que a Bíblia não dá apoio para uma mudança, não vem da Bíblia, vem de fora. E Paulo, João e todos os outros falam o seguinte, olha, cuidado, porque depois que a gente partir, as pessoas vão deturpar, né, aquilo que nós temos entregado para vocês, né? E aqui ele falou o seguinte, olha, se alguém ensinar algo diferente, rejeita. Então vai acontecer. E assim realmente foi, né? A gente viu que próximo do ano 300, essa tradição começou, né, a entrar dentro da igreja, e não foi só essa, muitas outras crenças e tradições começaram a entrar dentro da igreja. E ele é Deus que aceitava que Cristo é o Cristo. Sim. Não. Depois eu vou te mostrar um detalhe que ele não levou em consideração. Eu vou te mostrar. Ele fala que ele sabe uma das formas de usa isso. Eu vou te mostrar. Bom, vamos lá. Então o que aconteceu? Esse aqui é um outro livro, né? Uma investigação história da ascensão do domingo e da observância no início do cristianismo, é a tradução. A partir da porção inicial do segundo século, por volta lá do ano 300, o culto de quê? Aqui começa a gente identificar alguns personagens. O culto do Sol Invictus torna-se dominante aonde? Em Roma. Isso aqui é importantíssimo a gente gravar. A gente vai fazer uma outra série de estudos, vai falar bastante sobre Roma e em outras partes do Império. Então o que acontece? Quando o cristianismo toma força, né, toma conta ali, as pessoas são convertidas, a gente vê ali no livro de Atos 3.000, 5.000 pessoas sendo batizadas, né, se entregando o coração a Jesus. A religião romana do Império Romano, é uma religião que ela tem base na região grega. E os gregos, eles adoravam astros, né? Então, muito daquilo que era adorado pela religião romana era em cima daquilo que eles herdaram dos gregos, né? Eles adoravam o deus Júpiter, né? E ali havia um deus, que é o deus Sol, que era comum para que eles adorassem a esse deus num dia específico. Assim como o verdadeiro Deus era adorado no dia de sábado, esse outro Deus, que é um Deus pagão, não é?
É um Deus criado pela mente humana, né? Ele não existe, né? Ele era adorado num dia, né, específico. Então, esse Deus Sol, e com o tempo a gente vai prestando atenção em alguns detalhes, a gente vê o Sol, né, em muitos símbolos ainda no cristianismo, né? E a gente nem faz ideia. E esse Deus Sol, ele é adorado num dia. Que dia que é? O domingo, né? O domingo. Para quem conhece um pouquinho do inglês, olha que interessante. Como é que é a palavra domingo em inglês? Sunday. O que é Sunday? Sun é sol, day é dia, né? Então a própria palavra domingo no inglês, ela vem de dia do sol. Só que essa prática de adorar um Deus, né, que não é Deus, e a gente sabe que atrás desses deuses estavam os demônios recebendo adoração desviada de Deus, a gente pode falar isso com calma depois. Essa prática de deixar de adorar Deus e adorar um outro Deus, principalmente esse Deus Sol, é muito mais antiga que os gregos. E a gente tem um fato na Bíblia que isso aconteceu. Olha que interessante esse texto. Vamos ler? Que está lá em Ezequiel, no capítulo 8, verso 16. Isso aqui era um absurdo que Deus estava contando ali para Ezequiel. Ezequiel, as pessoas na época aqui de Ezequiel estavam fazendo assim coisas terríveis. Apostasia tem muitos anos, né? Ela é tão antiga quanto a nossa existência. Ezequiel. Aqui, Ezequiel capítulo 8, verso 6. Até o meu Ezequiel estava difícil de achar aqui. Ezequiel 8. Oi. Ezequiel 8, 6. Aqui é uma relação, aqui no livro de Ezequiel, uma relação de coisas abomináveis que as pessoas estavam fazendo, inclusive dentro da igreja, dentro do templo. E aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 8, todo mundo achou? Deixa o doutor achar o texto. Espera, doutor, fica tranquilo. Ezequiel, capítulo 8, página 774, na sua Bíblia. Enquanto isso, a gente procura aqui, Ezequiel 8. Já leu ou não? Pode lendo aí. Acharam? Posso ler aqui? Então, olha só, Deus mostrando para Ezequiel as coisas terríveis que estavam acontecendo dentro da igreja, dentro do templo. Levou-me para o átrio de dentro da onde? Da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para onde? E o que eles estavam fazendo lá? Adoravam virados. Então, naquela época, né, a gente já tinha pessoas, olha a audácia, né, dentro da Bíblia, de costas para Deus, para o púlpito da igreja, de costas para o púlpito da igreja, e adorando o Deus Sol. Então, essa prática de adorar o Deus Sol no dia de domingo, ela é desde essa época até a época do Império Romano, né? E assim se fez. E a história nos conta que aproximadamente no ano 321, um homem chamado Constantino, na verdade ele foi um imperador, né? Ele que foi o responsável para mudar a capital, né, do Império Romano para Constantinopla, né, uma cidade importante com o nome dele, ele se tornou cristão. Então a história conta, vou colocar uma aspa bem grande, que ele tinha um seu exército, estava batalhando ali e ele queria receber como imperador a atenção, né, do maior grupo possível de pessoas,
percebeu ele que o cristianismo estava crescendo em número, ele falou, poxa, eu preciso dessas pessoas do meu lado. Como é que eu vou, então, chamar a atenção dessas pessoas? Aí ele falou assim, já sei, eu vou virar cristão. Né? Então ele conta ali uma história, ou a história relata, né, que ele teve ali uma visão, que se converteu instantaneamente para o cristianismo. Quem era Constantino antes desse dia? Ele era como se fosse, né, o Papa do Deus Sol. Né? Ele adorava o Deus Sol. Ele era uma das personalidades importantes desta religião que adorava o Deus Sol no domingo. E para ele receber, né, ou ganhar ali a atenção das pessoas, dos cristãos, ele fala assim, tive uma visão de Deus e a partir de agora já não mais adoro o Deus Sol, eu adoro a Jesus Cristo, e mandou colocar cruzes como símbolos nos seus escudos e se transformou, entre aspas, bem grande num cristão, mas isso não passou de uma farsa, né? Ele continuou adorando o Deus Sol. E ele queria agora, então, que a religião, né, ele fez muita coisa, tem muita história por trás disso, vou dar só uma resumida. Ele queria que a religião oficial do império fosse a dele. Só que o que acontece? Se o cristianismo continuasse como era, as pessoas que estavam do lado de Constantino, que eram pagãos, não fariam parte do cristianismo, porque eles tinham que abandonar a sua crença, abandonar tudo aquilo que eles faziam, acreditavam, para se tornar cristão. Então, Constantino começou a colocar algumas concessões dentro da igreja. Falou assim, gente, vamos fazer o seguinte, tudo bem, né? Vocês adoram o domingo aqui, eles adoram o sábado lá, vamos trocar, fica bom para todo mundo, né? E muitas outras, né, crenças, né, foram introduzidas dentro da igreja, sem a autorização bíblica. Então aqui, no dia 7 de março de 321, Constantino ele faz um decreto. Ele promulga uma lei. E o que ele diz? Isso aqui é história, gente, vocês podem pesquisar. Diz assim, no venerável dia do sol, devem os magistrados e as pessoas que residem nas cidades fazer o quê? Descansar. E devem fechar todas as casas de comércio. Ele era cristão só de fachada. O seu coração adorava ainda o Deus Sol. E ele promulga uma lei. Fala assim, a partir de hoje, né, todas as pessoas devem adorar a Deus no dia do Sol. Né, no dia de domingo. Tem mais um pedacinho aqui da lei que ele promulgou lá em 321. Foi Constantino. Que todos os juízes e todos os habitantes da cidade, todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Mas pegava mal isso aqui. E aí com isso eles foram falar assim, não é bem assim. A gente descansa não é por causa que é dia do sol, a gente descansa porque Jesus ressuscitou no domingo. Mantém domingo. Mantém domingo. Só muda a capa. Né? O conteúdo é o mesmo. Como Cristo ele convenceu que ia acontecer, e aí o cara prova, na verdade, ele pode ter feito isso, doutor. Ele pode ter feito isso como judeu, mas ele só esqueceu de consultar a Bíblia. Porque se ele tivesse consultado a Bíblia, ele não chegava nessa conclusão. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Vamos lá. Eu vou te mostrar. Na Bíblia. Eu vou te mostrar na Bíblia. Se ele é judeu, só não, se ele é judeu, ele provavelmente não sei. Não sei. Vamos lá. Continuando aqui, Aí o que acontece? Um pouquinho mais tarde, né? Um pouquinho mais tarde, por volta do ano 364, pesquisa isso aqui, põe no Google, pesquisa, você vai achar isso aqui de monte. Tá lá, é história isso aqui. No ano 364, o concílio de Laodiceia, né? O que foi o concílio de Laodiceia? Um concílio não universal, agora já era a religião romana católica. Católica, apostólica, romana. A igreja cristã romana agora, não é? Então a igreja romana, de novo, né? A gente pode ver isso com mais detalhe. A igreja romana, a fé romana, do Império Romano, tinha a sua, né, ascendência nos gregos, nos deuses pagãos, que adoravam os astros.
Aí, a partir de Constantino, que houve a junção entre a fé que eles tinham e cristã, misturou um pouco daqui, um pouco de lá. Agora, a igreja oficial do Estado era uma igreja católica, apostólica, romana, né? E no ano 364, isso é história, teve esse concílio, né? A primeira lei dominical eclesiástica, no cânone 29, então depois vocês colocam lá, concílio de Laodiceia, cânone 29. Vai lá na inteligência artificial que a gente tem hoje, lá, né? No Bing, né? E joga lá, e ele vai te responder. A igreja estabeleceu que os cristãos deveriam honrar o domingo, e, se possível, não trabalhar nesse dia, ao mesmo tempo em que se denunciava o repouso do sábado, instruindo os cristãos não ficarem inativos no sábado, pois devem trabalhar nesse dia. Então aqui a gente vê que é uma guerra espiritual, né? Não basta apenas você colocar o domingo, você vai ter que deixar de guardar o sábado, né? Então tem algo mais por trás disso daí, né? E a história conta, né, que a partir daí o domingo surgiu. E não é à toa, gente, presta atenção. Foi assim? Não foi. Para chegar nisso aqui, foram 300 anos. No primeiro século, você já vê pessoas guardando o domingo, mas em função de tradição. O culto ao Deus Sol, a gente viu aqui em Ezequiel, é muito mais antigo que isso tudo, né? Foi de uma hora para outra? Não. Eles foram dando cada vez mais ênfase para o domingo e menos ênfase para os... Quer ver? Dia dos Pais. Que dia que é? Segundo domingo. Dia das Mães, que dia que é? Segundo domingo. Né? E tem muitos outros dias que são colocados no domingo. Domingo de Ramos, domingo de Páscoa, domingo disso, domingo daquilo. Então as festas mais interessantes eram acontecidas no domingo. As comidas, né, a mesa, né, as reuniões eram acontecidas no domingo. Era muito mais ênfase para o domingo e menos ênfase para o sábado. Apoio bíblico para isso? Não. Nunca foi. Existe uma profecia, que se refere a isso que a gente está estudando aqui na história. E eu queria ler com você. Daniel capítulo 7. É o nosso penúltimo texto. Daniel capítulo 7, verso 25. Pado, você que é bom de data aí, Daniel foi escrito em que ano, Pado? Se lembra, não? 330 a.C., mais ou menos. Né? O Império Grego começou em 330 a.C. Pouco mais ainda. Foi antes do grego, né? Ele começou no babilônico, né? Pode ser mesmo. Foi, mais ou menos isso. Muito bem. Então aqui, ó, 400, 500, 600 anos antes de Cristo, Deus dá uma profecia para Daniel. E no capítulo 7, no verso 25, Deus já sabia tudo isso. E aqui Deus ele fala de um poder que surgiria, um poder eclesiástico, que surgiria para destruir, ou tentar destruir, o povo de Deus. E aqui no capítulo 7, verso 25, ele diz assim, ó, proferirá o quê? Palavras contra quem? Quem é Altíssimo? É Deus. Então, a profecia, um dia a gente estuda isso com mais calma, estava dizendo o seguinte, vai acontecer que vai chegar um poder político e religioso que em algum determinado tempo ele vai proferir palavras contra Deus, vai fazer guerra contra Deus. Então vamos lá, proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará quem? Os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Né? Então aqui em Daniel capítulo 7, no verso 25, Deus já tinha profetizado que um dia alguém cuidaria em mudar os tempos e a lei. Quando isso aconteceu? A gente acabou de estudar. Né? Os livros de história estão assim recheados e mostram que a origem do domingo
né? O dia em que o Deus Sol era adorado. Não é bíblico, não vem de Deus, e sim diabólico, né? É uma tradição ensinada por homens, mas até hoje você provavelmente não sabia, né? Até hoje provavelmente você não sabia. Então, hoje a gente descobriu, a gente estudou e sabe, né, que o dia de repouso na Bíblia sempre foi, e até no novo céu e na nova terra, quando nós lemos, será o sábado, né? A origem do domingo não é bíblica. A gente pode mais para frente jogar um pouco mais de conteúdo. O que esse poder que cuidaria em mudar os tempos e a lei fez? Eu queria fazer uma comparação rapidinha para você e a gente vai terminar aqui. Eu trouxe aqui uma coisa que eu cresci aprendendo. Aqui nas minhas mãos tem o Catecismo da Igreja Católica. E esse catecismo aqui está cheirando até mofo. Era ensinado para crianças, porque esse aqui é um catecismo cantado, né? E aqui tem os 10 mandamentos que a Igreja Católica Apostólica Romana, mesma daquela época, né, ensina, e provavelmente ensinou para você em alguma época da sua vida, não sei se sim ou não, para mim foi. E eu tenho aqui os 10 mandamentos ensinados pela Igreja Católica. Eu queria que alguém lesse comigo isso aqui. Quem gostaria de ler? Eu vou ler o da Bíblia e você lê comigo os 10 mandamentos da Igreja Católica. Quem gostaria? Quem quer ler? Senão eu vou jogar na mão. Então tá aqui, ó, esse quadrinho aqui, né? Então olha só, aonde que está os 10 mandamentos da Bíblia? Aonde está os 10 mandamentos ensinados por Deus? Êxodo capítulo 20. Vamos abrir? Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Tá mesmo, né? Falei? De tão velho que é isso aí. Êxodo capítulo 20. Verso 1. A partir do verso 1. Né? Posso ler aqui? Então vamos fazer assim, Bianca. Eu vou ler na Bíblia junto com eles e você lê no catecismo. E a gente vai ver se bate, tá bom? O que a Bíblia sempre ensinou e o que a Igreja Romana sempre ensinou. Ok? Tudo bem? Por favor. Muito bem. Exatamente. O que a gente vai ler em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1, em todas as Bíblias. Não importa se é uma Bíblia católica, não importa se é uma Bíblia evangélica, são iguais. Né? É no catecismo que é diferente. Vamos lá. Todos aí? Então falou Deus todas as palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus se apresentando. E aqui ele começa dizendo o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Na Bíblia aí. Não terás outros deuses diante de mim. Acompanha lá na tela. Agora, Bianca, por favor, qual que é o primeiro mandamento ensinado no catecismo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Muito bem. Por mais que as palavras não sejam as mesmas, mas eu posso falar o seguinte: não, aqui está igual. Né? Está igual, né? Sim. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai ter outros deuses diante dele. Ok? Problema aqui? Não. Nenhum. Vamos continuar. Segundo mandamento agora. A partir do verso 4. Qual que é o mandamento que está escrito aí? Nem semelhança alguma do que há. Verso 5. Não adorarás e nem lhes darás culto. Não é isso que está escrito aí? Então, resumindo aqui, ó. O segundo mandamento da Bíblia, o que é? Não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. Beleza. Segundo mandamento do catecismo, Bianca, qual que é? Qual que é? Não tomar seu santo nome em vão. E agora? Pode ser palavra diferente? Bate ou não bate? Opa, a gente tem um problema aqui. Né? Vamos continuar. Terceiro mandamento da lei de Deus. Agora ele está no verso 7 aí de Êxodo capítulo 20. Qual que é o terceiro mandamento ensinado na Bíblia? Muito bem. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
Ah, olha aí já tem um problema. O segundo mandamento do catecismo é igual ao terceiro da Bíblia. Só que qual é o terceiro do catecismo? Guardar os domingos e festas. Tem alguma coisa a ver? Não, não tem a ver. Vamos continuar? Quarto mandamento. Quarto mandamento está no verso 8. Lembra-te do quê? Muito bem. E aí vem, né? O quarto mandamento da Bíblia é lembra-te do dia de sábado. E qual que é o quarto mandamento do catecismo? Honrar pai e mãe. Tem alguma coisa a ver? Não. Mas aqui também, né? Aqui fala de lembrar de um dia, aqui fala de lembrar de um dia também. Só que lá na Bíblia fala o sábado e aqui fala domingo. Ó. Vamos continuar. Problema, então, em dois mandamentos. Eu tenho problema no segundo, que não existe no catecismo, e tenho um problema no quarto, porque o quarto manda que eu preciso lembrar do sábado, e aqui manda eu guardar o domingo. De onde vem domingo? Dia do sol, a gente acabou de aprender, né? Quem que instituiu? Constantino, que ele era agora tanto cristão quanto dia do sol. Exatamente. E ele instituiu a fé romana, e a Igreja Católica vem daí, né? Ele acabou com a instituição dos cristãos e assumiu salvos. Pois é. Exatamente, é isso mesmo. Quinto mandamento, né? Vamos lá, que está no verso 12. O que está escrito aí na Bíblia? Honra teu pai e tua mãe. Opa! Né? É parecido com o quarto mandamento que a gente leu aqui do catecismo. Só que qual é o quinto mandamento do catecismo? Não matar. Muito bem, vamos continuar. Qual que é o sexto mandamento da Bíblia? Não matarás. Né? Não matarás. E qual que é o sexto mandamento do catecismo? Não pecar contra a castidade. Qual que é o sétimo mandamento da Bíblia? Não adulterarás. E qual que é o sétimo mandamento do catecismo? Não furtar, né? Então aqui, ó, não matarás aqui, que está no quinto, eu tenho lá no sexto, ok? Sem problema. Não pecar contra a castidade aqui é a mesma coisa que não adulterar, ok? Também, tudo bem? Oitavo mandamento da Bíblia, qual é? Não furtarás. E qual que é o do catecismo? Não levantar falso testemunho. Opa, o furtar aqui tem lá também. Ok, só está trocada a ordem, né? Por que está trocada a ordem aqui? Faltou um lá, né? Tirou o segundo, por isso que está fora de ordem. Concorda ou não? Né? Se eu pegar isso aqui e descer, com exceção do domingo para o sábado, vai bater, né? O nono mandamento. Qual que é o nono mandamento? Não dirás falso testemunho, né? Da Bíblia. E qual que é o nono testamento aqui? Não cobiçar a casa ou a mulher do próximo, né? E o último mandamento da lei de Deus é não cobiçar a casa, a mulher do próximo, seu servo, seu boi ou qualquer coisa que pertença ao seu próximo. E qual que é o 10º mandamento do catecismo? Não cobiçar. Então olha só, o que acontece? Que mágica foi essa? Exatamente, vocês já pegaram. Que mágica é essa? O segundo mandamento, então olha só, quantos mandamentos são da lei de Deus? 10 mandamentos. Eu tenho 10. Mas eles tiraram o segundo. Se eles tiraram o segundo, se eram 10 e eles tiraram o segundo, era para sobrar quanto? 9. Mas eu tenho 10. Que mágica é essa que tira um e continua igual? Muito bem. Então olha só, o primeiro mandamento bateu. O segundo mandamento eles tiraram. O terceiro mandamento é o segundo, o quarto é o terceiro, só que trocando o sábado pelo domingo, que é um outro problema. O quinto mandamento é o quarto, o sexto é o quinto, e assim vai. Então, como eles tiraram um, aqui era para dar 9. Por que dá 10? Porque o último mandamento, eles dividiu em 2. Porque não cobiçar a casa e não cobiçar a coisa alheia é a mesma coisa. É, para não dar na cara. Né? Para não dar na cara. Porque... Pois é, não é?
A gente Não desejando ainda do corpo, não vamos cobiçar mais coisa nenhuma. Pois é, porque o 10º mandamento da Bíblia, ele ensina que você não pode cobiçar qualquer coisa que seja do próximo. Só que como aqui eles tiraram um para não ficar chato, que é 9, eles dividiram o 1 em 2. Por isso que... Exatamente. Então, Não, e outro, não é bem assim, não. É que daí ia brigar com o santo. pois é. Mais distantes. Vai lá. Irmãos, só para a gente concluir, tem mais um slidezinho só. Então, assim, ó, a vida inteira eu aprendi assim. Em algum momento da minha vida, né, a hora que eu comecei a estudar a Bíblia, e o Espírito Santo me ajudou, e ele está nos ajudando aqui, ele falou, uau, né, eu nunca tinha visto isso. Então, a gente tem que ser grato a Deus, porque um dia a verdade bateu a tua porta. Um dia a verdade bateu a tua porta. Mas a pergunta é, o que é que eu vou fazer com a verdade? Essa é a pergunta. O que eu vou fazer com a verdade? A palavra de Deus diz o seguinte, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que praticam. Né? Graças a Deus que Deus deixou a verdade para que todo aquele fiel filho de Deus que se debruça e estuda vai encontrar a verdade. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito que diz o seguinte, conheceis e conhecereis a verdade e a verdade vos... Onde está esse texto, Irene? João 8:25. Conhecereis a verdade vos libertará. E eu queria deixar um último texto de João, só que primeiro João. O interessante também, e daí, por isso, os povos aí fora, os pés direitinhos das mandamentos, guardam o domingo, Sem saber o porquê. As pessoas guardam o domingo sem saber o porquê. E se a gente for investigar, a gente vai chegar nisso que eu mostrei para vocês. Confia, né? Confia, né? Mas você sabe de um ponto, essa questão de confiar é complicada, porque, olha só, eu gosto sempre de usar esse exemplo. Quando Jesus foi condenado à morte, era Páscoa, né? Era Páscoa, era na sexta-feira de Páscoa, quando ele foi condenado à morte. E ali era costume do imperador, para agradar o povo, a soltar alguém na Páscoa. Aí tinha lá quem? Jesus, e do lado de Jesus quem é que estava? Barrabás, né? E aí foi ofertado para o povo, quem é que vocês querem que eu liberte, Jesus ou Barrabás? E todo mundo, Barrabás, liberta Barrabás. E com esse Cristo, o que tu queres que eu faça? As pessoas crucificam. Agora imagine o seguinte, naquela época, Jerusalém estava assim de estrangeiro. Pessoas que iam para Jerusalém uma vez por ano para participar da Páscoa. Então imagina eu e você, estrangeiro em Jerusalém, sem conhecer Jesus, e aí quando você olha para Jesus e vê aquele monte de gente falando crucifica, 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 você vai entrar no meio e vai falar assim, pô, esse Jesus aí é ruim mesmo, porque está todo mundo pedindo para crucificar ele. Não é verdade? Então você acaba sendo traído pela informação que te venderam. Olha o perigo, né? Hoje na nossa vida, né? Quantos anos da nossa vida, às vezes a gente se deixou de ser traído por uma informação que nos venderam. Você não tem culpa e a pessoa que te passou também não, porque não sabia. Então, glória a Deus é que eu e você hoje temos a condição de conhecer a verdade, né? De conhecer a verdade. A gente não precisa, muito pelo contrário, aquilo que a gente deu, a gente disse, ficar feliz porque a verdade chega à nossa porta. Né? Vamos ler esse último texto e a gente finaliza com ele? 1 João, capítulo 5, versos 2 e 3. 8:32. Obrigado. João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Corrigindo. Obrigado. Irene, a cabeça minha já não...
1 João, capítulo 5, verso 2 e 3. Diz assim, acharam? 1 João, capítulo 5, verso 2 e 3. Posso ler? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e o que mais? Porque este é o amor de Deus. Qual que é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são? Muito pelo contrário, né? Os mandamentos de Deus não são penosos. Os mandamentos de Deus foram deixados para nossa proteção, né? Que a gente possa continuar estudando, que Deus abençoe você, a sua vida, né? E ao descobrir isso, né? Fique com um sorriso no rosto, né? Porque a vontade de Deus, de novo, né? Chegou aos seus ouvidos e eu tenho certeza que vai atingir o seu coração, né? Que Deus nos abençoe. Dúvidas? Não? Vamos orar? Depois eu mostro o texto. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Pai, em atitude de reverência, de humildade, nós erguemos, Senhor, os nossos pensamentos em oração até o Teu trono, Pai. Primeiramente para agradecer por esses momentos. Nós não sabemos, Pai, quais são os Seus planos para nós, mas nós confiamos em Suas mãos, Senhor. E o motivo, Pai, de eu e cada um desses Seus filhos aqui estarem aqui nesta noite é porque o Senhor já escreveu, o Senhor já determinou que a verdade um dia deveria atingir os ouvidos e o coração de cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor. Porque tudo isso aqui aparentemente é um misto de coincidências, porque eu vim para cá, por que eu fui convidado, por que eu deixei os meus compromissos e estou aqui. Não é, na verdade, um misto de coincidência, mas um misto de providência divina, Pai. O teu desejo sempre foi, Pai, que os seus filhos fiéis e sinceros, ao abrir a tua palavra, pudessem conhecer a sua verdade, Pai. Obrigado. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda com os desafios que temos e que teremos, porque existe alguém que nós sabemos quem, o teu inimigo, Pai, o inimigo de toda a alma, que não deseja, Senhor, que nós continuemos a estudar e avançar e progredir e nos preparar para o encontro eterno que teremos com o Senhor. Por isso, Pai, que os seus santos anjos nos proteja, que o seu Santo Espírito nos convença, que nos dê força e que nós possamos tirar toda a pedra do caminho para continuar pisando nos passos que Jesus deixou quando esteve aqui. Possamos ser chamados de verdadeiros cristãos, imitadores de Cristo. Transforma-nos com o perdão dos nossos pecados, nós rogamos e agradecemos. Amém.